Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amada igreja, eu tenho visto essa revelação desses últimos dias que nós estamos vivendo. Esse grande rapaz e que Deus mostrou por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo o fim dos tempos. Jesus está voltando, irmãos. Nós podemos ver a grande tribulação nos outros países por fora. Nós podemos ver pelos nossos olhos carnais sinais da volta de Jesus Cristo, como Mateus capítulo 24 testifica ali. Jesus fala dos fins dos tempos, das tribulações, depois do juízo, antes do juízo, as coisas que irão acontecer. Não sabereis nem o dia e nem a hora da volta de Jesus Cristo, mas a época da volta de Jesus Cristo. Não estou falando de dia e nem de hora que Jesus vai voltar, eu estou falando da época da volta de Jesus Cristo. Ficai de olho na figueira, e quando o teu ramos das suas folhas verdes, sabei que está próximo o verão. E quando todas essas coisas vos acontecer, saberei que eu sou a porta. Passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não se passarão, e não passarão essa geração. Quantos anos é uma geração? E quem é a figueira? Qual o significado do verão? Amada igreja, Jesus está voltando. Muitas igrejas estão dormindo, muitas igrejas pregando prosperidade, pregando bens financeiros, tá certo? Cura e libertação. Jesus veio e falou que nós ia ter o poder de fazer isso. Veja esse vídeo, amada igreja. Olha o tanto que é poderoso esse testemunho e essa revelação da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nos tempos finais, amada igreja. Mexeu muito no meu espírito quando eu terminei de escutar esse testemunho, porque todo testemunho, toda palavra que saiu da boca desse tradutor, que na verdade foi revelado para um jovem de outro país, que eu não sei qual país, eu quero estudar isso para mim saber, ficar mais por dentro. Esse foi de outro país. Jesus revelou os tempos finais, como vocês acabaram de ver agora no começo do vídeo, nas passagens bíblicas da prova que Jesus está voltando. Todo o testemunho dele tem passagem bíblica certinho, corretíssimo, não tem nada fora da Bíblia, né? Quem falar que está fora da Bíblia, esse irmão está equivocado nos evangelhos de Jesus Cristo. Amada igreja, mexeu com o meu espírito. Jesus está voltando. Veja você também, se você não vai chorar no final do vídeo. E eu tenho certeza, você depois de escutar esse vídeo, a gente tenta consertar mais ainda. Tenta não, eu vou me consertar mais ainda. Eu vou ser mais santo ainda, né? Porque está escrito, né? Eu me esqueci o que está escrito, não consigo lembrar o versículo da Bíblia. Mas, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós. Veja o vídeo, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Deus abençoe a todos que nos escutam esta hora. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam em cada coração. Que o amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada vida. Quem escutar esta mensagem no dia de hoje, convite para o Pai, o Filho e o Espírito Santo nesta hora. Que seja Ele tomando controle desta mensagem e siga ministrando cada vida. Porque aquele que vai falar é o Espírito Santo. Aquele que ministrará teu coração se chama Espírito Santo. Nesta hora, eu não sei de você, mas eu sinto a glória do Espírito Santo. Como ele está passeando. Eu sinto o poder da glória de Deus, como está se movendo. Porque o Espírito Santo vai falar e vai revelar coisas ocultas para estes últimos tempos. Porque não há nada oculto diante de Deus. São mensagens fortes que o Espírito Santo está revelando. Espírito Santo, porque você é o que vai falar. Nesta hora vou dar início orando ao Senhor,
que ele siga tomando o controle desta mensagem. Padre amado, Deus bom, nessa hora, precioso Espírito Santo, diante de tua presença eu me coloco para compartilhar esta mensagem que tu tens me entregado, para compartilhar esta mensagem que tu tens enviado nestes últimos tempos, tocando cada vida, tocando cada coração de cada alma que escutará essa mensagem, escutará essa advertência, Pai amado, porque tu és santo, 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 e a glória e a honra seja ao teu nome, ao teu santo nome, Jeová, que era tu que vai falar, Pai eterno. Não se aparte desta mensagem e ouça, pois será de edificação para a tua vida. Que esta mensagem chegue até onde o Senhor quer que ela chegue. Compartilhe, porque é uma advertência de Jeová. O Senhor me disse, eu vou te dar uma nova experiência. E passaram-se os dias e o Senhor me falou, eu vou te dar essa experiência no dia 8 de fevereiro de 2018. E eu dizia, seja feita a tua vontade, Senhor. Me mostre o que o Senhor quer que eu fale para o seu povo. Mas não me leve àquele lugar de tormento, eu não quero ir. Naquele lugar onde as almas estão sofrendo. Por favor, Senhor, eu não quero ir naquele lugar de tormento. E o Senhor me respondeu e me disse, filho, eu faço o que eu quero contigo, porque eu sou seu dono e você é meu filho. E nesse momento eu falei, está bem, Senhor, seja feita a tua vontade. Passando os dias e o Senhor me pediu jejum. O Senhor me pediu jejum seco, sem comer, sem beber nada. Eu comecei a jejuar ao Senhor sem comer nada. Então eu estava louvando o Senhor. Na minha casa, de repente, eu vi uma luz descendo do céu. E naquele momento, eu ouvi a voz do Senhor Jesus Cristo que me disse, eu te darei a experiência hoje. Então começaram a chegar todos os irmãos que estavam na igreja, onde que eu estava deitado, e eu não abria meus olhos, e começou uma dor muito forte no meu coração, e aquela dor ia aumentando, e eu pedia misericórdia do Senhor. Os meus ossos e minha carne se tremiam, e nesse momento eu via como o Senhor estendia sua mão e me dizia, vem meu filho, vem filho, que eu quero te mostrar mais coisas, eu tenho que te revelar mais coisas. E eu pedia para o Senhor, Senhor, me dá forças, meu Pai. E naquele momento, com voz de autoridade, o Senhor Jesus Cristo me disse, saia desse corpo, saia do seu corpo agora, porque eu tenho coisas para te revelar. Tenho que te revelar coisas para este último tempo. E o meu espírito saiu do meu corpo. Então eu fui sustentado pela mão do Senhor. E eu vi um cinto muito grosso no peito do Senhor que dizia, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então o Senhor me pegou pela mão e me disse, filho, olhe para a terra e observe ela. Observe a face da terra como ela está. E eu via como uma fumaça negra subia da terra, e aquela fumaça negra subia com sangue. E eu via como aquela fumaça chegava na presença de Deus. E o Senhor me dizia, veja como o pecado chega na presença do Senhor. Veja como sobe o pecado. E eu comecei a observar a terra coberta de trevas, de escuridão. E o Senhor me dizia, veja como ela está coberta de pecado, como está cheia de abominações diante da minha presença. Veja como o sangue corre sobre a terra. E eu via muito sangue correndo sobre a terra, porque eu te adverti e eu te revelei que 5 espíritos seriam soltos nesse último tempo. Veja como estão soltos esses 5 espíritos nesse último tempo. Eu somente olhava para a terra e o Senhor me disse, olhe, veja o espírito de mentira. Veja como o espírito de confusão tem entrado. O espírito de confusão, o espírito de mentira tem entrado em muitos já. Veja como o espírito de mentira entrou nessa mulher.
o espírito de confusão entrou em sua vida, e tudo isso é para enganar meu povo. Eu os adverti que esses espíritos iriam destruir os ministérios, evangelistas, profetas, pastores. Veja como eles estão sendo destruídos pelo espírito da confusão, pelo espírito da mentira. Observa, eles estão roubando o meu povo, eles estão roubando a minha igreja. Eu começo a observar aquela mulher, ela se chama Norma Hernandes. E o Senhor me disse: olhe para ela, veja, porque nesses últimos tempos, tudo que está em oculto eu vou trazer para a luz. Veja como roubam o meu povo, como pedem dinheiro. Eu vou trazer tudo isso à luz, porque eu não posso ser zombado, porque eu sou o que sou. Naquele momento eu vejo aquela mulher chamada Norma Hernandes, que o Senhor me disse: não somente o espírito de mentira e de confusão, porque o espírito de adultério e de fornicação habita em sua vida. O Senhor me disse: tudo eu vejo e tudo eu vou trazer à luz nesses últimos tempos. O Senhor me disse: veja, esse é o pecado que sobe diante de minha presença. Por isso que eu vou mandar meu juízo para a terra. Ó povo de Deus, tenha sua visão espiritual aberta, tenha seus ouvidos espirituais abertos, porque está se cumprindo a palavra que esses falsos profetas estão vendendo nestes últimos tempos. E naquele momento eu via como a terra começava a tremer. E o Senhor me disse: veja, filho, tudo está se cumprindo, tudo está para se cumprir nesses últimos tempos. E eu via como as ondas vinham e tragavam todas as igrejas. E o Senhor me disse: porque dentro da igreja há fornicação e adultério. Dentro das igrejas há pecados ocultos. E tudo eu irei trazer à luz, porque eu não posso ser zombado. Veja como eles cairão, porque não pode haver abominação diante da minha presença. Eu via crianças boiando na água, jovens, senhoras, senhores, todos boiando na água. E o Senhor me disse: virá 3 dias de escuridão na terra. Então eu vi 3 dias de escuridão na terra e vi a lua se converter em sangue. E o Senhor me disse: isso vai acontecer depois do meu juízo. E o Senhor me disse: veja o primeiro dia. E eu via no primeiro dia só escuridão. E o Senhor me disse: veja o segundo dia. E no segundo dia eu só vi escuridão. E o Senhor me disse: veja o terceiro dia. E no terceiro dia eu só via escuridão. E eu via a lua convertida em sangue. E o Senhor me disse: olhe e veja, porque será 3 dias de escuridão depois do meu juízo. E eu só via a humanidade dizer: o dia grande e espantoso do Senhor Jeová tem chegado. E o Senhor me disse: diga ao meu povo que se prepare com abrigos. E isso acontecerá em vários países. E eu via o gelo cair do céu. Água muito fria caía do céu. E eu via que vinha um frio muito imenso em muitos países. E o Senhor me disse: porque nesses últimos tempos eu estou revelando mistérios, para que depois a igreja de Jeová não diga que Deus não o avisou de nada. Eu via caindo neve do céu, e era um frio muito grande que acontecia na terra. E o Senhor me dizia: o manto do meu Espírito Santo vai os cobrir. E o Senhor me dizia: veja, meu filho, os Estados Unidos, como cairão Sodoma e Gomorra, como cairá essa nação que é uma abominação diante da minha presença. Observa como eles cairão diante do meu furor. E eu via uma tremenda desolação nos Estados Unidos. Eu via uma grande calamidade que havia chegado nos Estados Unidos.
e eu já não via edifícios naquele lugar. O Senhor me disse: porque Sodoma e Gomorra estarão destruídos diante da minha ira. E o Senhor me dizia: observa o primeiro dia depois do meu juízo. E o Senhor me dizia: olha o primeiro dia depois do meu juízo. E eu vi o sol, como o sol iluminava os Estados Unidos. E o Senhor me dizia: olha o segundo dia depois do meu juízo. E eu via o sol mais forte no segundo dia. E o Senhor me dizia: olhe no terceiro dia depois do meu juízo. E eu via o sol quente como nunca houve, ardendo mais que nunca. E eu via que não tinha água naquele país. E eu ouvia os homens e as mulheres daquele país se amaldiçoarem. Eles diziam: queremos água, porque nossos jovens estão desmaiando. E eles pediam água. E eu via como eles gritavam para Deus, dizendo: ó Pai, por que nos fizeste isto? E eu via que muitos blasfemavam do nome do Senhor, maldiziam o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor me disse: eu os adverti há tempo, mas eles fecharam seus ouvidos para mim. E o Senhor me disse: porque os jovens irão desmaiar, blasfemavam do nome do Senhor, maldiziam o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor me disse: eu os adverti há tempo, mas eles fecharam seus ouvidos para mim. E o Senhor me disse: porque os jovens irão desmaiar, assim como diz na minha palavra. E o Senhor me disse: 3 dias o sol será posto nos Estados Unidos, e a terceira parte da humanidade dos Estados Unidos morrerá diante do meu juízo, e a terceira parte dos seres viventes também. Então o Senhor me levou ao cemitério, e no cemitério eu vi que muitas tumbas não foram levadas pelas águas. E o Senhor me disse: o túmulo dos meus servos serão guardados e não serão levados. E eu via em cada cemitério tinha um anjo guardando. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, por que essas tumbas não irão com a água? E o Senhor me disse: porque minha palavra tem que se cumprir. Quando eu buscar meu povo, as tumbas abrirão. Por isso que eu coloquei um anjo em cada tumba, para aqueles que dormiram em mim, se foram em mim, e aqueles que estão diante da minha presença. E nesse momento que o Senhor me mostrava estas coisas, o Senhor me disse: meu filho, é hora de nós irmos àquele lugar de tormento, porque é necessário. Começaremos a descer nas profundidades do inferno. E eu vi como a terra se partiu em 2 e nós começamos a descer. E eu via só escuridão e aquele túnel imenso, e nós descemos. E eu já escutava os lamentos. E eles diziam: ai, Senhor, me tire daqui. Isso queima, me tire daqui, Senhor, por favor. E eu começava a ver aquele portão do inferno que dizia: bem-vindos ao inferno eterno. Então aquele portão se abriu e o Senhor me disse: vem, que eu vou te mostrar. E começamos a caminhar. E naquele momento eu vejo uma alma pedindo misericórdia ao Senhor. Aquela alma dizia: 1 minuto somente, 1 minuto de misericórdia me dá, Pai. Dá-me, Senhor, 1 minuto. E o Senhor parou naquele momento e disse: olha esse que está aí, essa pessoa. E eu pude conhecer ela porque era uma pessoa da comunidade onde que eu vivo. E eu disse: como pode ser, Senhor, que esta pessoa está aí no inferno, se ele pregava a sua palavra? E aquela alma dizia: Senhor, me tire daqui. Eu ia nas casas pregar a tua palavra. Porque o Senhor me fez isso? Me tire desse lugar. Por favor, me tire deste lugar. Me dê 1 minuto de misericórdia. Então o Senhor abriu uma tela na minha frente. E eu vi aquela alma pregando a palavra do Senhor.
E o Senhor me dizia: meu filho, as obras não salvam. As obras não salvam ninguém. As obras boas não salvam ninguém. O que salva é a minha palavra e fazer a minha vontade. Fazer o que está escrito em minha palavra. Isso é o que salvará. Então eu perguntei: por que ele está neste lugar? E o Senhor me disse: ele está aqui porque ele não perdoou a uma pessoa. E eu disse: Senhor, por que ele está aqui só por não perdoar uma pessoa? E o Senhor me respondeu: filho, eu não posso ser zombado. Ele pregava a minha palavra, mas ele pregava a minha palavra somente de lábios. Eu conheci o coração dele. Quando ele pregava sobre o perdão, ele pregava somente de lábios. Ele não pregava de coração. E eu falava no coração dele que ele tinha que perdoar, mas ele não me fazia caso. E eu cortei ele da terra, e é por isso que ele está neste lugar, por não perdoar. E ele clamava misericórdia, e o Senhor lhe respondia: a misericórdia eu te dei na terra. Vermes serão sua cama, e vermes te cobrirão. Seguimos caminhando. Enquanto nós caminhávamos, eu vi uma pessoa que me dizia: filho, me tire daqui. Filho, você pode me tirar desse lugar? Me tire desse lugar, por favor. E eu lhe respondi: eu não posso te tirar desse lugar. Somente quem pode te tirar desse lugar é o Senhor. E o Senhor me disse: não, filho, eu não posso tirar uma pessoa deste lugar, quando eu já lhe dei a misericórdia na terra. E eu lhe pergunto: qual o seu nome? E ele me disse o seu nome, e eu sabia que era uma pessoa conhecida da terra, uma pessoa que eu conhecia na terra. E eu disse ao Senhor: Senhor, por que ele está aqui no inferno, se ele era uma boa pessoa na terra? E o Senhor me respondeu e me disse: filho, boas obras não salvam ninguém. O que salva é fazer o que está escrito na minha palavra e fazer minha vontade. As obras não vão salvar ninguém. Essa pessoa estava numa doutrina errônea, uma doutrina errônea diante de mim, doutrina de homens. E está escrito em minha palavra: os tímidos eu os vomitarei de minha presença. Os tímidos eu vomitarei da minha boca. E essa doutrina é onde eles não louvam a Cristo. Essa doutrina é onde eles não louvam o Espírito Santo. Neste lugar, eles não dão o lugar ao Espírito Santo. E o Senhor somente respondia: a misericórdia eu te dei na terra. Vermes serão sua cama e vermes te cobrirão. E eu dizia: Senhor, tire ele. E o Senhor me dizia: não, filho, porque aqueles que ensinam essa doutrina errônea serão vomitados diante de mim. Seguimos caminhando. E eu vi uma pessoa que dizia: Senhor, me tira, Senhor, por favor, me tire daqui. Tem misericórdia, Senhor, me dê 1 minuto de oportunidade. Me tire daqui, Senhor Jesus Cristo. E naquele momento o Senhor parou. E o Senhor me disse: ele é um pastor de Salvador. E o seu nome é Edgar Lopes Beltrão. E eu perguntei para ele: quem é você? E ele me disse: eu era um pastor em Salvador. Eu era o pastor Toby de Salvador. E aquele pastor clamava misericórdia. E o Senhor me disse: ele era um pastor de Salvador, da Igreja Batista, conhecida como Tabernáculo Bíblico. E eu via como esse homem pedia misericórdia, clamava por misericórdia. E o Senhor lhe disse: a misericórdia eu tenho te dado na terra. Não há misericórdia para você, porque você levou o meu povo, a minha igreja, por uma doutrina errônea diante da minha presença. E muitas pessoas você colocou nessa doutrina, e eles estão vindo caminhando para este lugar.
E o Senhor me disse: observa o caminho que aquelas almas estão vindo. O Senhor me disse: porque essa doutrina é errônea diante de mim, e todos eles virão para este lugar. Porque os tímidos eu os vomitarei na minha boca, porque é doutrina de homens. E eu olhava para aquele pastor e eu via como ele pedia misericórdia, clamava e clamava. E o Senhor me disse: a misericórdia eu dei para ele quando ele estava na terra. Vermes serão sua cama e vermes te cobrirão, porque você nunca pregou minha santidade, você nunca falou como está escrito em minha palavra, pelo qual esse lugar te pertence. Seguimos caminhando naquele lugar e chegamos a uma cela, e nessa cela eu via muitos demônios amarrados pelos pés e pelas mãos. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, por que eles estão amarrados? E o Senhor me disse: eles estão amarrados porque eles são os que eu os tirei diante da minha presença. Agora eles estão amarrados neste lugar. E logo eles serão soltos para serem queimados com o diabo e os seus demônios, e todos aqueles que estão neste lugar, e todos aqueles que estão vindo caminhando para este lugar, irão ser queimados num lago de fogo. E naquele momento o Senhor me disse: eu tenho mais coisas para te mostrar. E eu via muitos pastores sentados em um círculo, e do lado deles tinha uma maleta. E eu disse: Senhor, e eles, por que estão nesse lugar? Eles ainda não estão mortos, eles são pastores que ainda estão vivos. Por que eles estão aqui, Senhor? E o Senhor disse: porque muitos pastores espiritualmente já estão neste lugar. Eles estão neste lugar por causa do pecado. E essa maleta que eles têm do lado é o pecado. Esse pecado eles estão carregando do lado deles. E todos virão para este lugar, por eles consentirem o pecado, por eles levarem o pecado, porque não há nada oculto diante da minha presença. Porque dentro daqueles pastores há fornicação, dentro daqueles pastores há adultério, e sobretudo dentro daqueles pastores há incredulidade. Por isso que você está vendo esses pastores neste lugar, porque eles estão caminhando para cá e espiritualmente já estão aqui. E o Senhor me disse: eu tenho que te mostrar 2 juízos que irão acontecer na terra. E eu via como a terra se abria e as pessoas caíam, e as pessoas caíam inteiras no inferno. E eu via como as almas iam caindo no inferno. Eram milhares de almas. E o Senhor me dizia: veja, é o primeiro castigo que eles receberão. É o castigo que eles receberão no dia do meu juízo. E eu via como as almas caíam e milhares de demônios corriam com lanças e enterravam essas lanças nas pessoas. E o Senhor me disse: este é o meu primeiro juízo, porque eles fecharam seus ouvidos para o que eu falei, ao que eu adverti. Este será o primeiro juízo que eles vão receber. Agora observa o segundo juízo que eles receberão. E eu via como os demônios, de sua boca saíam chamas de fogo, e eles lançavam essas chamas de fogo na boca das pessoas. E eu via como isso queimava sua boca, suas línguas. E o Senhor me disse naquele momento: este será o segundo castigo que eles receberão, porque eles fecharam seus ouvidos em tudo que eu os falei, e somente não ouviram o que eu falei, mas falaram contra tudo o que eu falei, dizendo que era mentira. Veja, por eles falarem, este castigo eles vão receber. E o Senhor me disse: agora eu tenho que tirar você deste lugar, meu filho, porque eu vou te mostrar mais coisas. E nesse momento que o Senhor me falou estas palavras, nós saímos daquele lugar. Então começamos a subir e chegamos à terra. E eu vi o desastre que havia acontecido no dia do juízo do Senhor.
e eu vi um selo aberto na mão do Senhor, e o Senhor gritava: por que foi aberto o sexto selo? O sexto selo foi aberto. Ai dos moradores da terra! E naquele momento o Senhor me disse: depois do meu juízo, darei somente um tempo e levarei a minha igreja para a minha presença. E o Senhor me disse o ano que acontecerá o juízo dele. E ele me disse: meu filho, cele essas palavras, pois somente você e eu saberemos o ano do meu juízo. Agora deixa eu te dizer, irmãos, o tempo já se acabou, o tempo já terminou. Somente te submetas ao Senhor, busque o Senhor com santidade. E o Senhor me disse: observa o que acontecerá na grande tribulação. A grande tribulação, qual será? A terceira guerra mundial. E o Senhor me disse: veja, porque os grandes países já estão se preparando para a terceira guerra mundial, porque eles sabem que os tempos proféticos já estão terminando. Eles estão se preparando para a terceira guerra mundial. E eu via como eles faziam túneis por debaixo da terra, e eu via como eles tinham guardado alimentos. E o Senhor me disse: veja também como eles estão se preparando com armas. E o Senhor me disse: veja como a Rússia está se preparando com armas. Veja a Alemanha como ela está se preparando com armas. Veja como os Estados Unidos está se preparando com armas. Veja os países pequenos como estão se preparando com armas para a terceira guerra mundial. O Senhor me disse: porque será uma guerra mundial e nuclear. E o Senhor me disse: observa como a guerra se iniciará. E eu via aviões, e eu via como os aviões começavam a atirar bombas tóxicas sobre cada país. E era uma guerra que o ar estava contaminado. E eu via como crianças morriam naquelas guerras. Via jovens morrendo na guerra, adultos, anciãos. E o Senhor me dizia: porque a terceira parte da humanidade vai morrer, e dos seres viventes. As crianças morriam asfixiadas. E o Senhor me disse: isto acontecerá depois que eu venha por o meu povo. E o Senhor me disse: veja o que vai descer do segundo céu. E eu via naves espaciais descendo do segundo céu. Eram naves muito grandes. Eu via como essas naves também torturavam as pessoas. E nessas naves eram os anjos que o Senhor tirou do céu. Os anjos que o Senhor tirou de sua presença. Eles estão no segundo céu e são os OVNIs e os extraterrestres. E eu via como eles desciam na terra. E o Senhor me disse: eles descerão à terra depois que eu buscar o meu povo. Agora eles não podem descer na terra, porque aqui está o meu Espírito Santo. E naquele momento eu via como os extraterrestres desciam na terra, e eu via como eles torturavam as pessoas. E o Senhor me disse: observa, porque debaixo dos mares sairão monstros marinhos. E eu via como saíam grandes monstros marinhos. Eram como lagostas, eram como dinossauros grandes. Eram milhares de animais que eu nunca vi na terra. Eu via como eles torturavam a humanidade. E o Senhor me disse: veja, porque depois a morte fugirá da terra, e serão atormentados pelo século dos séculos. E o Senhor me disse: eu já tenho te mostrado o que acontecerá depois do meu juízo. Agora venha, que eu tenho que te levar à minha presença. E quando o Senhor me disse isso, eu comecei a me alegrar na sua presença, porque eu sabia que eu ia diante dele. E começamos a subir. E chegamos a um portão muito grosso, não sei como dizer, umas portas muito grossas. Eu via muitos muros muito grandes naquela cidade. E acima desse portão tinham as letras
brilhantes escrito: Bem-vindos ao paraíso eterno. E o Senhor me disse: Venha, meu filho, eu tenho mais coisa para te mostrar. E quando íamos caminhando, os anjos diziam: Santo, 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 Santo. E nós íamos caminhando e os anjos louvavam o Senhor. E o Senhor me disse: Veja, meu filho, o que tenho preparado para o meu povo, o que eu tenho preparado para a minha igreja. E o Senhor me deu um manto e Ele me disse: Olha, filho, eu te dou esse manto porque você foi ungido por mim. E o Senhor me mostrava muitos cegos, paralíticos, e eles eram todos curados. E o Senhor me disse: Isto acontecerá porque meus sinais te seguirão. E o Senhor me disse: Não vai ser você, não vai ser o manto que eu te dou, mas vai ser a minha presença que vai curar as pessoas. Será a unção que eu tenho depositado em sua vida. Será a unção que eu tenho te dado. Isso vai curar os enfermos. Você levará o manto que eu te dou, porque você é ungido diante da minha presença. Eu vi como o Senhor tinha um manto nas suas mãos e Ele me entregou aquele manto. E o Senhor me disse: Agora eu te dou minha espada para que você vá e pelejes. E eu vejo como o Senhor me entrega uma espada muito grande, uma espada de fogo. E eu vejo como o Senhor colocou aquela espada em minhas mãos. E o Senhor me disse: Com essa espada você irá para as nações e pelejará. Porque muitos irão para você, para pisar no seu ministério, para pisotear no que eu tenho te entregado. Muitos irão até você para derrubar o que eu coloquei em você. E com essa espada você vai destruir aqueles que se levantarão contra você. Muitos virão até você para destruir seu ministério, mas não poderão. Não poderão, porque eu sou o Santo de Israel e te prometi que eu estarei ao seu lado. Muitos abençoarão o seu ministério, muitos te abençoarão, e eu os abençoarei, aquele que abençoar teu ministério, porque é minha promessa em tua vida. E depois que o Senhor me disse essas palavras, o Senhor me disse: Venha comigo, porque eu tenho que levar você até meu Pai. E começamos a caminhar, e eu vi as mansões, eu vi aquele rio cristalino, e chegamos ao trono, e no meio do trono tinha um rio cristalino. E naquele rio precioso eu comecei a me aproximar dele. Eu vi aquele trono branco posto em um altar. Quando eu comecei a me aproximar do trono, eu vi aqueles 24 anciões que estavam ao redor do trono. E eles diziam: Santo, 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 o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E eu via muitos anjos ao redor. E eu vi uns serafins muito grandes. E aqueles serafins tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam seus pés, e com 2 asas eles cobriam seu rosto, para não ver Jeová. E eu escutava que eles diziam: Santo, 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 Jeová dos exércitos. E eles louvavam a Deus com suas asas, que das asas deles saíam aquele som: Santo, Santo, Santo. E nesse momento eu escutei um dos serafins que dizia com grande voz: Sua glória cobre os céus, e a terra se enche com seus louvores. Seu resplendor é como uma luz, raios brilhantes saem de suas mãos, e aí que está escondido o seu poder. E eu via eles dizerem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Jeová dos exércitos. E naquele momento o Senhor me disse: Filho, vou te levar para a terra, porque é um povo que está esperando por você, é um povo que está clamando por você. Vá e cumpras comigo, meu filho. Não temas medo, porque eu estou contigo. Venha, porque as nações estão esperando por você. Porque tem um povo que tem fome de ouvir o que eu mando para as igrejas, o que eu mando para a humanidade. Venha, filho meu, e faça. E eu vi os serafins postos junto ao trono do Pai.
e daquele trono saía uma luz muito resplandecente, um resplendor muito grande, e eu vi uma vestimenta que saía daquele trono, era a vestimenta de Jeová. Eu via relâmpagos saírem do trono do Pai. E o Senhor me disse: venha, filho, e fale para as nações tudo o que eu tenho te mostrado. Isso foi o que o Senhor me mostrou. Eu abri meus olhos e pouco a pouco, isso foi o que o Senhor me mostrou. Eu abri meus olhos e pouco a pouco comecei a recuperar minhas forças. Os irmãos estavam cantando e louvando o Senhor. Isso foi o que o Senhor me revelou em 7 de fevereiro de 2018.